Olá, olá, muito boa tarde, caríssimas estrategistas, caríssimos estrategistas que estão estudando para o concurso aí da Câmara de Nilópolis. Vamos ver se agora nós não temos aí problemas com a transmissão. Pela manhã eu entrei aí para fazer a transmissão ao vivo e aí nós tivemos problemas aí de internet. Então vamos lá, agora aqui durante aí a parte da tarde. Tudo bem? Tudo beleza, galera? Então eu já vou aqui inicialmente compartilhando minha tela com vocês. Aí está, ó, conhecimentos gerais nacionais e internacionais, tá certo? A banca aqui organizadora do nosso concurso é IBPG. E a parte do conteúdo que eu vou abordar está escrito lá no edital: assuntos de interesse geral, veiculados pela imprensa audiovisual e pela imprensa escrita. Galera, é o seguinte, ó, eu vou fazer aqui, ó, uma exposição teórica com vocês, tá? Eu vou trazer vários, mas muitos assuntos e fatos nacionais e internacionais de interesse da banca para o nosso concurso. É uma maratona mesmo, tá? E vai ser rápido, nós vamos maratonar em uma grande quantidade de assuntos que vocês podem encontrar de uma forma, de uma abordagem mais detalhada no meu curso de conhecimentos gerais para a Prefeitura de Nilópolis, no site do Estratégia Concursos. Para quem quer ter acesso aos slides aqui, ó, de conhecimentos gerais, pessoal, vou deixar novamente as minhas redes sociais. Postei um PDF com os slides no meu canal do Telegram. Tá aqui, ó, pessoal. É só acessar o meu canal do Telegram e pegar esses slides. Prof. Leandro Signori. Me sigam também no meu Instagram, Prof. Leandro Signori, e no meu canal do YouTube. Eu coloco aí dicas regulares das disciplinas que eu leciono, tá bom? Gente, olha só, vamos começar aqui, ó, com a guerra entre Rússia e Ucrânia, assunto intensamente cobrado em provas durante o ano de 2022, dia 24 de fevereiro de 2022. Um ano em que a Rússia invadiu a Ucrânia. Aliás, pessoal, coloquem na agenda, dia 27 de fevereiro de 2022, segunda-feira, 14 horas, vai ter uma aula especial. Um ano da guerra entre Rússia e Ucrânia, comigo mesmo, no canal da Coruja, do Estratégia Concurso, certo? Uma abordagem aí completa, do zero, para quem está chegando agora e, enfim, está tentando entender o que é esta guerra entre Rússia e Ucrânia, do zero até o momento atual e, conforme os analistas aí, projeções para 2023 desse conflito. Galera, então olha só, 24 de fevereiro de 2022, o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, ele anunciou uma operação militar especial. Ele disse que não é uma guerra, mas é uma guerra. Uma operação militar especial e invadiu a Ucrânia. Aliás, caso a banca do nosso concurso venha com uma questão perguntando algo bem simples, factual, então anota aí, ó, capital da Rússia, Moscou, capital da Ucrânia, Kiev, ó, presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. A Rússia, ela para invadir a Ucrânia, ela alegou que a segurança nacional do país estava ameaçada, porque pelo desejo da Ucrânia de fazer parte da OTAN, Organização para o Tratado do Atlântico Norte, uma aliança militar de ajuda mútua, Estados Unidos, países europeus, tá certo? Que surgiu logo após a Segunda Guerra Mundial para conter a expansão soviética no continente europeu. Bem, 1991, a União Soviética desapareceu, aí
Diz a Rússia, olha, não tem mais motivos para a OTAN existir ou seguir se expandindo, incorporando novos países. Mas após o fim da União Soviética e o fim da Guerra Fria, ela seguiu se expandindo para o leste europeu, incorporando países que fizeram parte do bloco de aliados da antiga União Soviética e ex-repúblicas que faziam parte da União Soviética. Então, Ucrânia, fronteira com a Rússia, diz a Rússia, olha, a Ucrânia, com o desejo dela de entrar na OTAN e da OTAN, que a Ucrânia ingresse na aliança militar, isso ameaçaria a segurança nacional da Rússia. Também falou a Rússia em proteção dos russos étnicos, tá? Nascidos na Ucrânia, mas de etnia russa, que vivem no sul e no leste da Ucrânia. Então tem uma expressiva população de minoria russa, falante da língua russa. Então proteção dessa população, e também a Rússia reconheceu como repúblicas independentes, como países independentes, as regiões de Donetsk e Luhansk, que autoproclamaram ali a sua independência, até onde nós temos desde 2014 movimentos separatistas armados, separação aí da Ucrânia, tá? Liderados aí por pessoas aí de etnia russa. Tranquilo, pessoal? Então aí estão os motivos alegados aí pela Rússia. Falou também na desnazificação da Ucrânia. Nós temos movimentos aí muito minoritários na Ucrânia que são neonazistas. O batalhão de Azov foi bastante falado, tá? Neonazistas. E que perseguem aí russos étnicos. Tranquilo, vamos lá, pessoal? Bem, adiante. Então, invade a Ucrânia. OTAN, os Estados Unidos, que faz parte da OTAN, né, país da União Europeia, criticaram abertamente, duramente, e ao longo deste um ano aplicaram vários pacotes de sanções econômicas e políticas à Rússia. Então, centenas de empresas estrangeiras que estavam na Rússia saíram da Rússia. A Rússia é uma grande exportadora de petróleo e de gás natural, exportava muito gás natural para a Europa. Com a guerra, com as sanções dos países europeus, da União Europeia, a Rússia foi fechando a torneira aí do gás natural, fornece muito pouco gás natural atualmente aos países europeus. Mas enfim, se aplica sanções, isso tem rebatimentos no país sancionado e nos países sancionadores. Isso levou no ano de 2022 a um aumento do preço do barril do petróleo no mundo. A Rússia é uma grande produtora e exportadora de petróleo. Um aumento do preço da energia no mundo impactou duramente a União Europeia, teve racionamento aí de gás natural, e a União Europeia de Energia Elétrica buscou alternativas, continua buscando, não é de fácil substituição, buscando alternativas para substituir ao longo dos anos o gás natural russo como fonte energética, certo? Então, Rússia e Ucrânia, grandes produtoras de determinados alimentos, como trigo. Então isso elevou o preço do trigo no mundo, puxou o preço de outras commodities alimentares também no mundo, como a soja. E isso beneficiou o Brasil. Por exemplo, o Brasil aumentou muito as suas exportações de milho por causa da drástica diminuição da exportação de milho da Ucrânia, tá? O preço aumentou muito no mercado internacional. Preço da soja aumentou, e o Brasil é um grande exportador de commodities, pessoal, e a Rússia é uma grande exportadora de fertilizantes. O Brasil, um grande importador de fertilizantes, só aumentou muito o preço dos fertilizantes no mundo. Então vejam, pessoal, uma série de rebatimentos e impactos dessa guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Nós tivemos quatro resoluções, 4 Assembleias Gerais da ONU, que aprovaram resoluções condenando a invasão russa da Ucrânia, pedindo a imediata retirada das tropas russas e
e cessar-fogo e solução do conflito pela via diplomática, certo? China e Índia. China, segunda maior economia do mundo, Índia, uma das maiores economias do mundo, uma das 10 maiores aí. Neutralidade. A China é aliada da Rússia, mas oficialmente mantém uma posição de neutralidade, certo? E o Brasil votou favoráveis a essas resoluções nas Assembleias Gerais da ONU. Mas o Brasil não aplicou nenhum tipo de sanção política ou econômica à Rússia. Cabe aqui destacar que são os países da União Europeia, Estados Unidos e alguns outros aliados aí no mundo que aplicaram sanções políticas e econômicas à Rússia, tá? A grande maioria dos países não aplicou, tá? Sanções políticas e econômicas à Rússia. Bem, guerra na Europa, levou aí a milhões de ucranianos a saírem, buscarem refúgio em outros países, fugindo da guerra, e eles foram o país que mais aí acolheu, recebeu refugiados ucranianos, foi a Polônia, que é um país vizinho aí da Ucrânia, da Europa Oriental e um dos maiores críticos à invasão da Rússia aí pela Ucrânia. Adiante, pessoal. Bem, então vários rebatimentos na geopolítica mundial, países com um histórico de neutralidade em conflitos, ficaram neutros na Segunda Guerra Mundial, como a Suécia e a Finlândia, países que europeus, né, da Escandinávia, romperam com seu histórico de neutralidade e pediram adesão à OTAN, a essa aliança militar, em maio de 2022. Ainda não entraram na OTAN, é um processo aí, é complexo, estão em vias de adesão à OTAN. Dessa guerra eu destaco também que a Rússia, pessoal, ela inicialmente atacou a Ucrânia pelo leste, pelo sul e pelo norte. Depois ela recuou parte das suas tropas e se concentrou no leste e no sul da Ucrânia. E no mês de setembro, a Rússia anexou, tá, ao país, tá, a Rússia, claro, de forma unilateral, sem a concordância da Ucrânia, tá, anexou as regiões de Donetsk e Luhansk, ou Lugansk, que são conhecidas. A região ali também é chamada de Donbas, se aparecer assim na prova, tá? O Donbas anexou as regiões aí de Donetsk e Lugansk. Vamos aqui, ó, pessoal, deixa eu só vou fazer uma coisa aqui, ó. É ao vivo, tá, pessoal? Aqui, ó, conhecimentos gerais e atualidades, é ao vivo. Deixa eu só ver aqui, ó, se o Donbas é com um S ou dois S's. Vamos ver aqui. Não, é com um S. Escrevi, ó, tem com um S e com dois S's. Aí que está, né? Por isso que o professor aqui ficou na dúvida, tá? Mas tem com um S e tem com dois S's, tá bom? Então essa região é conhecida como Donbas, tá? Onde desde 2014 nós já tínhamos esse movimento separatista armado. Então, Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhia. Cai na prova. São essas regiões que a Rússia anexou unilateralmente ao seu país. Nós tivemos também, pessoal, no mês de setembro, um vazamento nos gasodutos Nord Stream 1 e Nord Stream 2, que ficam no Mar Báltico. São gasodutos russos, então alvos aí de suposta sabotagem. A Rússia quase não vende mais gás natural para os países europeus. Aliás, o maior cliente da Rússia e o país mais afetado com essa diminuição aí da venda aí de gás natural, tá? Foi a Alemanha, certo? Então, esses gasodutos não estavam mandando gás, tá? Mas eles estavam pressurizados, então teve explosão nos gasodutos, até hoje se investiga o que ocorreu aí, tá? Ou quem foi o autor aí das sabotagens, joia? Ok?
Vamos avançar aqui um pouco mais. Então, linhas gerais aqui, essa exposição sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, 27 de fevereiro, segunda-feira, 14 horas, no canal da Coruja, tá? Aula especial, 1 ano da guerra entre Rússia e Ucrânia. Adiante. Pessoal, nós temos também as tensões entre China e Taiwan, com enfim, uma elevação também das tensões diplomáticas e geopolíticas entre China e Estados Unidos. Estados Unidos, maior economia do mundo. China avançando para se tornar a maior economia do mundo. Estados Unidos atuando para conter, retardar essa expansão chinesa, essa ascensão chinesa como maior economia do mundo. Então, uma série de tensionamentos diplomáticos. Na época do ex-presidente Donald Trump, a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, tá? Guerra entre Rússia e Ucrânia, a China é aliada da Rússia. A Rússia diminuiu, praticamente cessou a sua venda de petróleo para os Estados Unidos e para vários países europeus, mas aumentou muito a sua venda de petróleo e de gás natural para a China e para a Índia também aumentou muito, vendendo mais barato, porque está com menos clientes, tá? O que tem beneficiado a economia da China e a economia da Índia, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Mas aqui eu inclusive coloquei um mapa para vocês, né? A China e ali a ilha de Taiwan está no mapa. Taiwan é considerada pela China uma província rebelde, tá bom? Que a China diz, olha, que tem que voltar a fazer parte e estar sob o controle da República Popular da China. Em 1949, o Partido Comunista Chinês venceu a Guerra Civil Chinesa. Aqueles que foram derrotados se refugiaram, eu apontei aqui, né? Vamos colocar aqui na tela, olha aí, deixa eu achar meu dedo, olha aí, aqui, ó. Aqueles que, exercício, aí, aqui, ó. Aqui tá. Aqueles que foram derrotados se refugiaram na ilha de Taiwan. E passaram desde então a receber proteção militar dos Estados Unidos. Décadas se passaram, uma série de acontecimentos na China, em Taiwan, nos Estados Unidos. E Taiwan oficialmente não é um país, tá? Um Estado Nacional Independente, mas é como se fosse, certo? É como se fosse. E ao longo dos últimos anos tem aumentado essas tensões entre China e Taiwan, com a China aumentando os seus exercícios militares ali no entorno de Taiwan, navais e aéreos. E os Estados Unidos apoiam militarmente aí Taiwan, certo? E no mês de agosto de 2022, a Nancy Pelosi, ex-presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, equivalente à Câmara dos Deputados no Brasil, tá? Ela encerrou seu mandato no final de 2022, ela fez uma visita a Taiwan, que soou como uma grande provocação para os chineses, que depois ali fizeram uma série de exercícios militares por vários dias, os maiores da história da China relacionados a Taiwan. Então essa tensão China e Taiwan, e aí, pessoal, Taiwan, pessoal, ela a ilha de Taiwan é um arquipélago, né? Que a principal ilha ali é a ilha Formosa, a China Formosa, é industrializada, bastante industrializada. E o maior fabricante mundial de microprocessadores, insumo fundamental para a indústria na atualidade, né? Os chips, os microprocessadores. Então nós temos aí já mais um componente estratégico nessa questão aí China e Taiwan, certo? Ora, China é grande importadora, grande produtora, mas também importadora de microprocessadores. Os Estados Unidos também, outros países, Brasil também, tá? E metade da produção mundial está em Taiwan.
Adiante nos temas internacionais, pessoal, ó, terremoto na Turquia e na Síria, no mês de fevereiro, pessoal. Ali o primeiro grande tremor, ali no dia 6 de fevereiro, nós tivemos 2 grandes tremores. Aqui está, né? O primeiro foi em Gaziantep, magnitude de 7,8. O segundo tremor, 7,5, em Kahramanmaras. Então, é uma região, pessoal, olha aqui, ó. Pessoal, região de fronteira, tá? De fronteira da Síria e da Turquia, uma vasta área da Síria e da Turquia foi atingida, depois nós tivemos dezenas de tremores de terra secundários. O que você tem que gravar também ali, ó? É uma região de encontro de placas tectônicas, ó. Geografia do ensino fundamental, ensino médio, as placas tectônicas. Então, ali nós temos 3 placas tectônicas que elas se encontram, na verdade são placas transformantes, e quando elas entram em contato, isso ocorre em qualquer lugar do mundo, nas regiões onde há contatos entre as placas tectônicas, você tem o que? Terremotos. Terremotos. E aqui neste terremoto, pessoal, nós tínhamos aí dados de 24 de fevereiro de 2022, já tinham sido contabilizadas mais de 50 mil mortes. Mais de 44 mil na Turquia, mais de 5 mil na Síria, mais de 6 mil prédios vieram abaixo ou foram danificados na Turquia e na Síria com este terremoto. E também aí a imprensa chamou a atenção porque ali na fronteira e na Síria, na fronteira da Turquia e na Síria, ali habitam os curdos. Os curdos. Pessoal, então, no Oriente Médio, nós temos o Kurdistão, tá? Nós temos o Kurdistão e os curdos, eles são a maior etnia do mundo sem uma pátria, tá? Nós temos de 26 a 40 milhões de curdos no Oriente Médio e em outros países também, para onde eles emigraram. O maior contingente está na Turquia, depois nós temos no Iraque, no Irã e na Síria. E os curdos, tanto na Turquia como no Irã, como no Iraque e na Síria, eles têm movimentos separatistas que querem a independência, a formação do Estado Nacional Curdo. E o governo da Turquia foi bastante criticado por, digamos assim, terremoto, ajuda internacional, mais de 70 países fornecendo ajuda internacional para a Turquia, para a Síria, solidariedade internacional, mas o governo turco sim, mobilizando tudo que ele conseguia para o socorro às vítimas, né? O resgate às vítimas, aqueles que estavam sob os escombros. E aí a agilidade é fundamental, porque as horas vão passando, os dias vão passando, as possibilidades das pessoas estarem vivas vai diminuindo. E o governo turco, enfim, deixou para um segundo plano ali essas regiões de maioria curda no resgate. Mas também foi muito criticado porque ele poderia ter sido mais ágil no resgate das vítimas. Também, pessoal, é no período do inverno, então ali muito frio e muita neve, tá? Frio e neve, e isso aumentou, fez com que o número de vítimas aumentasse e contribuiu para que o resgate aí demorasse mais, certo? Então, o terremoto na Turquia e na Síria, encontro de placas tectônicas. Aí você tem o epicentro do terremoto. Então, Gaziantep, o primeiro grande tremor, o segundo em Kahramanmaras. Tem que ler aqui que de pronúncia é difícil. Então, epicentro é onde o terremoto. Você tem o hipocentro, superfície abaixo da terra, onde ocorre o choque, libera ondas eletromagnéticas e o epicentro é onde se manifesta.
Começa a tremer tudo lá embaixo até chegar na superfície. Certo, galera? Então, epicentro aí do terremoto, tá? Dos terremotos. Adiante, pessoal, vou agora abordar uma série de fatos internacionais com vocês. 2022, um ano, coloquei na tela, um ano de inflação alta no mundo e consequente alta das taxas de juros. Então, inflação alta, os bancos centrais dos países elevaram as taxas básicas de juros para conter essa alta da inflação. Então, pessoal, por que a inflação, que o Brasil também teve inflação alta, por que ocorreu essa alta da inflação? Rápida recuperação econômica após a queda aí da economia em 2020, economia mundial em função da pandemia de Covid-19. Então, rápida recuperação econômica em 2021. Então, já estava alta a inflação e a guerra entre Rússia e Ucrânia contribuiu, tá? E os impactos econômicos no mundo, a instabilidade econômica, isso contribuiu para uma elevação da inflação aí no mundo. Bom, falamos de China, vamos aqui falar novamente. China é o país onde surgiu o novo coronavírus da pandemia de Covid-19 na cidade de Wuhan. Se o examinador aí for perguntar isso na prova, foi em 31 de dezembro de 2019, mas se ele perguntar, gravem isso, tá? Foi em Wuhan. Então, pessoal, o país mais populoso do mundo. E desde o início, a China adotou a política de Covid zero, tá? Política de Covid zero. Ou seja, apareceu aí casos, isola, quarentena, testagem em massa, aparecia casos numa cidade lá, a China colocava a cidade em quarentena, isolava, testagem em massa, e isso levou a muitas interrupções em cidades, na produção econômica, e ao longo dos meses a população foi cansando, foi gerando aí muitos protestos, e esses protestos aumentaram, e também dentro do próprio governo chinês muitas críticas, e a China encerrou de forma abrupta a sua política de Covid zero, de testagem em massa regular da população e de colocar em quarentena, em isolamento, regiões ou cidades onde apareciam casos de Covid-19, tá? Até esses casos aí desaparecerem, as pessoas contaminadas estarem aí curadas, certo? O Oriente Médio, vejam que no Oriente Médio nós tivemos a realização da Copa do Mundo de 2022, foi no Catar, Então, um país que fica ali no Golfo Pérsico, né? No Golfo Pérsico. É uma península de areia, em que você tem um pequeno país, menor que o estado de Sergipe, 11.579 quilômetros quadrados. Então você tem ali uma península de areia que se projeta no Golfo Pérsico. Única fronteira terrestre com a Arábia Saudita. Do outro lado, o Irã, certo? E o Irã é um país que tem um regime autocrático, um regime teocrático, uma teocracia. Então, República Islâmica do Irã, onde os aspectos religiosos influenciam muito o governo iraniano, tanto que o líder máximo do país, tem o presidente iraniano, mas o líder máximo do país é um ayatolá, que é o líder religioso supremo e o líder político máximo do país, o ayatolá Ali Khamenei. E o Irã, pessoal, ele, a partir de agosto, durante várias semanas, ele teve grandes manifestações aí da população, notadamente de jovens, mulheres jovens e adolescentes, em função do quê? Em função da morte, tá? Foi o estopim de uma jovem curda, lá do Kurdistão iraniano, foi morta na capital, Teherã, da Masha Amini, tá? Uma jovem de 22 anos. Ela foi presa pela polícia da moralidade do Irã. Professor, o que é isso? É uma polícia que o Irã tem
que fica fiscalizando se os iranianos estão seguindo adequadamente os preceitos da religião islâmica. E aí as mulheres têm que colocar aquele véu na cabeça que cubra todos os cabelos, é o hijab. Hijab, se aparecer na prova, tá? Ó, o hijab, elas têm que colocar aí o hijab ou o hijab, tá? E a Mahsa Amini não estava usando direito, estava aparecendo os fios de cabelo. Então ela foi presa por a polícia da moralidade, sofreu violência moral, psicológica e física e faleceu em função aí da violência física. E isso gerou grandes manifestações no Irã contra essa polícia da moralidade, com intensa repressão do governo iraniano, ok? Vamos vir aqui para a América do Sul. Vou destacar dois países, o Chile e o Peru. O Chile, pessoal, o país estava em processo de elaboração de uma nova Constituição. O Chile elegeu uma Assembleia Constituinte. Essa Assembleia Constituinte elaborou um texto constitucional e, conforme o regramento definido pelos chilenos, esse texto constitucional seria submetido a um plebiscito da população para ver se ela aprovava ou rejeitava o texto da nova Constituição. E no plebiscito, esse texto da nova Constituição ele foi rejeitado. Falo isso mais no nosso curso de Conhecimentos Gerais para a Câmara de Nilópolis, tá? Para você entender melhor. Então ele foi rejeitado. Com isso, o Chile continua com a sua Constituição atual, mas o segmento político do Chile entabulou uma negociação e vão fazer um novo processo constituinte para elaborar uma nova Constituição que não traga aí mudanças que os chilenos, por maioria, consideraram estruturais muito grandes, muito radicais. Por isso, rejeitaram o texto da nova Constituição. Peru, pessoal. Peru, uma das profissões mais arriscadas aí atualmente aí no mundo é ser presidente do Peru, tá bom? Não consegue completar o mandato e acaba aí sendo preso, tá bom? Se me convidarem para ser professor, Leandro Signori, o senhor aceita ser presidente do Peru? Sai fora. Não, estou fora, não quero ser presidente do Peru. Então, o presidente Pedro Castilho do Peru, ele que tinha, nos últimos anos aí, pessoal, vários ex-presidentes peruanos não completaram seu mandato, ou renunciaram, ou sofreram processo de impeachment. Por corrupção ou por incapacidade moral lá. É algo que está previsto na Constituição peruana. Então, qual foi o último desses presidentes, pessoal? O Pedro Castilho. Ele que tinha sido eleito presidente no meio do ano de 2021, numa eleição muito disputada, política peruana muito fragmentada. Então, o Pedro Castilho ele ganhou com 0,5% dos votos da sua concorrente no segundo turno, a Keiko Fujimori. Ele um presidente de esquerda, ela uma política aí de direita, tá bom? E fez um governo conturbado, com minoria política no Congresso Nacional. Política peruana muito fragmentada. E o processo de impeachment no Peru, ele não é igual ao brasileiro, tá? Aliás, para você entender muitas coisas dos outros países, você tem que conhecer como é o sistema político deles. É mais rápido, lá o parlamento é unicameral, não tem Senado, só tem Câmara dos Deputados, Assembleia Nacional, e durante seu governo ele tinha sido apresentado 2 pedidos de impeachment, que não foram aprovados pela Assembleia Nacional. E em dezembro ia ser votado um 3º pedido de impeachment na Assembleia Nacional. Tinha possibilidades de não ser aprovado, tá? Mas o que fez o Pedro Castilho? Ele deu uma tentativa, ele procedeu numa tentativa fracassada de golpe de Estado. Então ele publicou um decreto que dissolvia o Congresso Nacional, entre outras medidas.
que não tinha amparo na Constituição peruana, tá? Ele tentou dar um golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito no Peru, não tinha amparo na Constituição peruana. Bem, aí o que ocorreu? O Congresso, né, Congresso Nacional, ignorou esse decreto aí do Pedro Castilho e votou e aprovou o pedido de impeachment, a sua destituição. No seu lugar assumiu a vice-presidente, pessoal, a Dina Boluarte. Dina Boluarte foi empossada no mesmo dia pelo Congresso Nacional Peruano, tá? A Dina Boluarte, também de esquerda, vice-presidente do Pedro Castilho. E o Pedro Castilho, ele posteriormente foi preso, tá? A Suprema Corte Peruana, equivalente ao STF no Brasil, entendeu que ele cometeu um crime tentando abolir, né, o Estado Democrático de Direito no Peru. Então, por decisão da Suprema Corte, ele foi preso. Bem, mas pessoal, ele tinha, embora ele tinha minoria no Congresso, ele tinha apoio aí de segmentos da população, tá? Então, em regiões do Peru, sucedem-se manifestações, protestos contra a retirada do Pedro Castilho do poder, que dizem que quem sofreu um golpe foi ele, por elites políticas e econômicas do Peru. Então, dezenas de pessoas já morreram nessas grandes manifestações aí, no Peru, que segue com uma situação política instável. Joia? Galera, vamos aqui voltar para a Europa, mas não para falar de guerra entre Rússia e Ucrânia. Nós temos a União Europeia, que é um bloco econômico formado por 27 países, o único bloco econômico que atingiu o estágio final de integração econômica, que é ser uma união econômica e monetária, com uma moeda única. Esta moeda única é o euro, moeda única, adotada por 20 dos 27 países que fazem parte da União Europeia, tá? Passou a ser 20 no dia 1º de janeiro de 2023, porque a Croácia, um país que faz parte da União Europeia, passou a adotar o euro. Então, Croácia, o mais novo membro aí da zona do euro, tá? Zona da moeda única da União Europeia. Passou a também fazer parte do espaço Schengen, de livre circulação de pessoas. Adiante, pessoal. Então, Copa do Mundo aqui, ó, vem para a tela aqui. Bom, sabem vocês, e aí tranquilo, né, que quem foi o campeão, tricampeão mundial, Argentina, liderada por Lionel Messi, jogo espetacular, né, no final com a França, 3-3, a Argentina venceu nos pênaltis. Agora, o país sede foi o Catar, foi uma das mais polêmicas Copas do Mundo. Então, por quê? Um país sem tradição, no futebol, desde que foi escolhido em 2010, suspeitas de que comprou votos dos membros lá do comitê da FIFA que escolheram o Catar. Então, um país pequeno, como eu já disse para vocês, população de em torno de 3.300.000 habitantes, 85% é uma população de imigrantes, de estrangeiros. Então, um país tem como religião ali oficial o islamismo, religião da maioria da população, e que, enfim, tem o quê? Tem areia e muito petróleo e gás natural, portanto, muito dinheiro. Então, investiu muito nas obras aí da Copa do Mundo, em construção de estádios, infraestrutura, em modernas tecnologias aí nos estádios. Mas a Copa, que é tradicionalmente realizada no meio do ano, ela passou para o final do ano. Por quê? Porque hemisfério norte, então no final do ano é o inverno no hemisfério norte, né? Ali no caso ali é clima desértico, né? É menos quente, então menos quente. Mudaram o período da Copa do Mundo, tá? Em função dessa questão climática. Teria uma temperatura menos quente. Tem no final do ano. E o país que foi muito criticado também, porque muitos desses imigrantes foram trabalhar nas obras da Copa.
e as condições de trabalho, de alojamento e de relações de trabalho desses imigrantes e da sua exploração recebeu muitas críticas internacionais, com o Catar sendo criticado e a própria FIFA, né, porque a Copa do Mundo de Futebol é organizada pela FIFA. Também então, não é um regime democrático, né? O sheik do Catar, que é o título ali do governante máximo do país. Então, muitas críticas por exemplo, homossexualidade é considerada crime, né? Punida pela lei penal do Catar. Então, veja que beijo entre homem e uma mulher em espaços públicos, nem pensar. Nem pensar, então, é o conservadorismo social e religioso. Então a homossexualidade é proibida no país, é punida, de acordo com a lei penal do Catar. Bebidas alcoólicas em público você não pode beber. Então estádio, local público, sem consumo de bebidas alcoólicas. Então uma série aí de polêmicas em relação à Copa do Mundo aí do Catar, tá bom? Vamos avançar aqui um pouco mais. Foi a última Copa do Mundo com 32 seleções, tá? A próxima Copa do Mundo, a de 2026, vai ser no Canadá, no México e nos Estados Unidos. Aí já vai ser, ó pessoal, 48, já serão aí 48 seleções. Adiante, turma, vamos avançar mais aqui, joga na tela. Nós tivemos no final do ano de 2022 a morte do Papa Emérito Bento XVI. Então vamos nos lembrar aqui, ele renunciou ao papado em 2013, 28 de fevereiro de 2013. Foi após 6 séculos, mais um Papa renunciou ao papado, tá? Ele renunciou ao papado, então foi eleito inclusive o Papa Francisco, né? Primeiro Papa, né? Papa argentino, né? O cardeal Bergoglio, né? Acho que era esse aí o nome dele, né? Primeiro Papa aí, né? Após 6 séculos, que renunciou ao papado, e ele que fez aí um papado em que um dos temas aí que ele teve que enfrentar foram aquelas denúncias de assédio sexual, de abusos sexuais por parte aí de membros aí do clero, tá? Outra personalidade mundialmente conhecida, que faleceu também em 2022, a Rainha Elizabeth II, no mês de setembro. Tá? Então, Rainha do Reino Unido, que é um cargo cerimonial, né? Quem manda lá mesmo é o primeiro-ministro do Reino Unido, tá bom? Então, a morte da Rainha Elizabeth aos 96 anos, ó, deixei na tela para vocês, pessoal, no castelo. Lá estava na sua residência de verão, na Escócia, no castelo de Balmoral. Foi a mais longeva monarca britânica. Ela reinou por 70 anos e 151 dias, tá? Foi o segundo reinado aí mais longevo do mundo. Só ficou atrás do rei Luís XIV da França, o rei Luís Sol. Seu sucessor, seu filho primogênito, que era o príncipe Charles III, agora é o quê? Rei Charles III. Galera, outro tema que as bancas gostam de perguntar, sobre a premiação do Prêmio Nobel. Então, olha só, pessoal, nós temos o Prêmio Nobel da Paz, de Física, de Química, de Medicina, de Literatura e de Economia. Coloquei em vários slides para vocês e eu vou mostrar aqui agora, tá? Então vem para a tela aqui, ó. Ainda nos fatos internacionais. O Prêmio Nobel da Paz. Então vocês vão ler aqui. É o mais cobrado. Claro, pessoal, é o mais cobrado em prova, tá? Então, mas vocês vão aqui ler os laureados e por que eles foram laureados. Então, o Prêmio Nobel da Paz. Outro prêmio que tem sido muito cobrado nos últimos anos é o Prêmio Nobel de Física, tá? Prêmio Nobel de Física. Então, está aqui na tela para vocês também.
Prêmio Nobel da Paz, tá? Prêmio Nobel de Física, aí aqui o Prêmio Nobel de Medicina, Prêmio Nobel de Literatura, Prêmio Nobel de Química e aqui o de Economia. Vou destacar também, para vocês aí terem uma maior atenção, da Paz, de Física e de Economia. Meio ambiente, pessoal, nós tivemos no mês de novembro de 2022 a COP27. Professor, o que é a COP? É Conferência das Partes. Quem são as partes? Os países que assinaram a Convenção Quadro sobre a Mudança do Clima, assinada na na ECO 92 ou na Rio 92, Conferência da ONU, realizada no Rio de Janeiro, em 1992. Então, anualmente, esses países se reúnem, tá? Eles se reúnem na Conferência das Partes, onde eles debatem o tema das mudanças climáticas, pessoal. O tema do aquecimento global, da elevação da temperatura média do planeta Terra. Então, o planeta está vivenciando o aquecimento global. Temperatura média do planeta Terra está se elevando e isso está trazendo já uma série de impactos, tá? Ao meio ambiente planetário. Já vou falar mais aqui na sequência. Então essa conferência foi em Sharm el-Sheikh, no Egito. A COP28 vai ser em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, no Oriente Médio também, é um outro país ali que está no Golfo Pérsico, é um outro país petroleiro, tá? Produz muito petróleo, muito rico, muito dinheiro. O Brasil apresentou a candidatura do país, né, para sediar a COP30 em 2025. Então seria na Amazônia. Está bem ali avançada, com maior probabilidade de ser realizada em Belém, capital do estado do Pará, tá? COP30. Mas na COP27, então eles debatem, essas COPs têm, de uma certa forma, não têm estado aí entravadas, sem conseguirem aprovar aí novas medidas estruturantes para o enfrentamento das mudanças climáticas do aquecimento global. Mas o que pode ser cobrado em prova é que foi aprovado a constituição de um fundo, mais um fundo, tá? A questão toda é colocar dinheiro aí, tá? Nesses fundos aí, que ficou conhecido como Fundo de Perdas e Danos, que é um fundo para ajudar os países mais vulneráveis a se recuperarem dos efeitos causados por desastres climáticos, devido às mudanças aí climáticas. Certo, pessoal? Ainda no tema do meio ambiente, vamos falar de Amazônia. É sempre algo sensível nessa questão ambiental e aí relativo às mudanças climáticas, pessoal. Vocês sabem que qual que é o principal gás aí que contribui para o efeito estufa? É o CO2, né? CO2, dióxido de carbono ou gás carbônico, que nós temos aí a queima dos combustíveis fósseis. Carvão, gás natural, petróleo, que emitem muito gás carbônico. A queima de biomassa também, ou a decomposição de biomassa pelo desmatamento, ou as queimadas, né, de vegetação. Então, desmatamento da floresta amazônica, queimadas na Amazônia, isso contribui para o aquecimento global. É o setor brasileiro que mais contribui para o aquecimento global, desmatamentos e queimadas de florestas de vegetação da Amazônia, fundamentalmente. E aí, pessoal, anualmente é feito monitoramento do desmatamento na Amazônia. E no âmbito do governo federal, quem faz esse monitoramento é o INPE, tá? É o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que utiliza para isso um programa, né, que é o PRODES,
que é um programa de monitoramento do desmatamento na Amazônia. E os dados aí para o ano de 2022 é que nós tivemos após aí vários anos de crescimento, desde 2018, nós tivemos uma diminuição do desmatamento na Amazônia de 11%, 11.568 quilômetros quadrados. Mesmo assim, é um desmatamento muito expressivo em quilômetros quadrados. E os estados que mais desmataram? Estados do Pará e em segundo lugar do Amazonas. Também, pessoal, para o final do ano de 2022, ganhou destaque a reativação do Fundo Amazônia. Então, o que é o Fundo Amazônia, pessoal? Um fundo, deixa eu colocar aqui para vocês, do Fundo Amazônia, é um fundo que foi criado na primeira vez em que o Lula foi presidente da República, que recebe doações para os recursos serem utilizados em projetos de monitoramento e combate ao desmatamento na Amazônia e para a promoção do desenvolvimento sustentável na Amazônia. E no início do governo Jair Bolsonaro, esse fundo foi paralisado. Então ele foi reativado no início do governo Lula. Ele que tem o fundo que tem como principais contribuintes a Noruega e a Alemanha. 93,5% das doações vieram da Noruega. Então, tanto Noruega e Alemanha anunciaram a volta das doações, dos aportes financeiros para o Fundo Amazônia. Outros países também estão estudando fazer isso, né? França, União Europeia, Estados Unidos. Então, Fundo Amazônia. Ganhou destaque também no meio de 2022 o assassinato do indigenista, pessoal, do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, no estado do Amazonas, na região do Vale do Javari, na terra indígena Vale do Javari, por pessoas ligadas aí à pesca ilegal em terras indígenas. Então, eles aí que atuavam na questão indígena. Claro que os executores do crime foram presos, os mandantes ou supostos mandantes também presos aí pela Polícia Federal, tá? Enfim, está em processo aí judicial, tá? Mas teve um destaque internacional. Ano de 2023, vamos aqui destacar, pessoal, infelizmente, o que aconteceu no final de semana do Carnaval, né? 19 de fevereiro de 2022, no domingo, os deslizamentos no litoral norte de São Paulo. Eu, inclusive, coloquei aqui para vocês um slide. Deixa eu até voltar aqui, no momento em que eu estou gravando aqui esta maratona, até o dia 24 eram 54 mortes. Então nós tínhamos cerca de 30 desaparecidos. Então esse número de mortes vai aumentar. Por quê? Então estão lá, né, as equipes de resgate procurando sob os escombros, sob o desmoronamento, né, de terra, de massa. E na medida em que os dias vão passando, as horas vão passando, a probabilidade de encontrar as pessoas com vida diminui, tá? Então nós já tínhamos aí 54 mortes, mais de 2.251 pessoas desalojadas e outras 1.815 desabrigadas. Municípios afetados, pessoal, do litoral norte de São Paulo, atingidos: Guarujá, Bertioga, São Sebastião, é o município mais afetado, tá, com o maior número de mortes, Caraguatatuba, Ilhabela e Ubatuba. E, presta atenção, em São Sebastião, a imprensa tem falado muito da região mais afetada com os deslizamentos, a Vila Saí, tá? A Vila Saí. Trechos também das rodovias Rio Santos, Mogi, Bertioga e Tamoios foram interditados, pessoas ficaram
como se diz assim, isoladas, sem poder sair lá das regiões em que estavam, aí sem internet, sem luz, enfim, uma tragédia, tá? Aqui no mapa nós temos as regiões afetadas, o número de mortes que está aqui aumentou, tá? Aumentou, pessoal, tá? Não, como eu já disse, né, são no momento que eu gravo esta maratona, são 54 mortes aqui. Vamos avançar um pouco mais. O Centro de Monitoramento de Desastres Naturais, né, o Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais, ele informou que foi a tempestade mais intensa da história do país. Em Bertioga choveu 688 milímetros em 15 horas. Pessoal, é muita chuva mesmo, tá? Então, pessoal, você tem chuva em áreas de, mesmo que ali eram áreas vegetadas, mas a água ela vai penetrando no subsolo e vai deixando o subsolo instável, volúvel, esponjoso, daqui a pouco ele vem abaixo e desmorona, tá? Então, ó, quantidade de chuva pelo número de horas mais intenso do Brasil, tá? Mas e por que nós tivemos, pessoal, essa tragédia? Por que nós tivemos essa tragédia? Número de mortes. Mais de 50 mortes. De algo que não é novo. Tragédias que anualmente ocorrem no Brasil. Que em 2022 ocorreu no Rio de Janeiro, na região serrana, em Petrópolis. Que em 2021 ocorreu na Bahia e em Pernambuco. 2020 no Belo Horizonte, Minas Gerais. Por quê? Então, fenômenos climáticos extremos e população habitando em regiões de encostas, em regiões de áreas de risco. Então, se vocês... Tem muitos vídeos na internet, nos órgãos de imprensa, se vocês forem olhar, esse próprio mapa aqui, pessoal, ele vai mostrar aqui, tá? Esse mapa aqui ele vai mostrar. Então, pessoal, aqui, ó, aqui é a região de morro, de declividade, de encosta, Serra do Mar. E aí você tem ali em vermelho as regiões aí de praia. Então, população em áreas de risco, áreas suscetíveis ao deslizamento de encostas com bastante declividade. E aí entra um problema urbano. Da desigualdade social urbana no Brasil, da urbanização brasileira, em que pessoas com menos renda, do déficit habitacional no Brasil, da especulação imobiliária no Brasil, tá? Com pessoas com menos renda vão residir nessas regiões aí de encostas, de áreas de risco. E aí você vai ter esses deslizamentos. Tanto, deixa eu voltar para esse mapa, se nós formos aqui para o município de... deixa eu ver qual que seria, Caraguatatuba, Ilhabela, Bertioga, Guarujá, Santos, Praia Grande, Ubatuba. Ubatuba nós tivemos uma morte, sim, como mostra aqui, mas uma. E choveu muito em Ubatuba também. É que naquelas regiões de encostas, ou próximos dela, onde teve muita chuva, você não tinha pessoas morando. Então, mas mesmo assim, muita chuva nas áreas baixas, elas vão gerar o que geraram. Então, muitos alagamentos, enchentes. Bom, foi um fenômeno climático extremo. E aí associando com as mudanças climáticas novamente. O que os climatologistas, os cientistas climáticos, eles dizem? Que esses fenômenos climáticos extremos, grande quantidade de chuvas num curto período de tempo, secas severas, como as que ocorrem no Nordeste, o Rio Grande do Sul está por uma seca severa, numa estiagem neste momento. Tornados, furacões, tufões, fenômenos climáticos extremos, eles serão cada vez mais frequentes e mais extremos, em função
da elevação da temperatura média do planeta Terra, do aquecimento global, que altera o clima global. E as consequências que se verifica no momento, as mais visíveis, são um aumento, como eu já disse, da intensidade e da frequência dos fenômenos aí climáticos extremos. Adiante, 2022, pessoal, foi ano de eleições gerais no Brasil. No segundo turno, nós tivemos a eleição do Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, eleito pela terceira vez como presidente da República, derrotou o Jair Bolsonaro. Desde que a reeleição ela passou a existir no Brasil lá na década de 90, é a primeira vez que um presidente concorre à reeleição e não se reelege. Então a legislação brasileira permite uma reeleição contínua, depois pode concorrer novamente, passado aí 4 anos, que foi o caso do Lula. Foram eleições para os chefes dos poderes executivo federal, estadual e do Distrito Federal, eleitos pelo princípio majoritário, e para os poderes legislativos, né? Assembleias estaduais, Câmara Distrital do Distrito Federal, Câmara dos Deputados, também eleitos pelo princípio proporcional. E renovação de 1/3 dos senadores, do Senado. Aí é mandato de 8 anos, os demais todos mandato de 4 anos. E os senadores também são eleitos pelo princípio majoritário. Pessoal, em provas anteriores de conhecimentos gerais, a banca já perguntou sobre ministérios e nome de ministros. Ministério e nome de ministro. Então, deixei aqui para vocês uma figura com o nome aí dos ministérios e dos ministros. Eu vou destacar aqui, ó, a criação de um ministério inédito, nunca tinha existido esse ministério. Aqui está como povos indígenas, mas o nome dos ministérios, ó, é povos originários. Originários, a ministra é a Sônia Guajajara, uma indígena aí da etnia Guajajara. Nós tivemos também na FUNAI, pela primeira vez a FUNAI tem como presidente uma indígena, que é a Joênia Uapixana. Joênia Uapixana. Também, pessoal, vou destacar o Ministério da Cultura, tá? Pela questão cultural no Brasil, é um ministério para prestar a atenção. Ministra do Ministério da Cultura, a Margarete Menezes, cantora e compositora. Vamos avançar um pouco mais. Questão dos indígenas Yanomamis. Não vou entrar aqui em detalhes, porque o tempo aqui não nos permite, mas terra indígena Yanomami, maior terra indígena do Brasil, fica nos estados de Roraima e Amazonas. No mês de janeiro de 2023, o governo federal decretou emergência de saúde pública nacional na terra indígena Yanomami. O principal problema e o que motivou a decretação dessa emergência de saúde pública e de saúde pública nacional. Então, o principal problema em relação aos indígenas e Yanomamis, ao direito dos indígenas, é a invasão das suas terras pelo garimpo ilegal de ouro. O garimpo é permitido no Brasil, nos termos da legislação, mas ele é proibido em terras indígenas. Então, cerca de 30 mil indígenas, cerca de 20 mil garimpeiros atuando ilegalmente. E não é garimpo artesanal, não, é garimpo com máquinas pesadas. Então, gerou uma série de conflitos com os indígenas Yanomamis, tá? Com sérios problemas aí de saúde aos indígenas, subnutrição, imagens tristes e vídeos divulgados aí
pela imprensa, e críticas também ao governo anterior, né, ao descaso do governo anterior com os indígenas Yanomamis. E o problema do garimpo ilegal de ouro não é só nesta terra indígena, também tem em outras terras indígenas, tá bom? Então o governo federal também fazendo uma operação para retirar os invasores da terra indígena Yanomami. Eu vou avançar aqui um pouco mais para vocês. Vou dar mais aqui, ó, 2 destaques. O Brasil, no final do ano de 2022, ele começou a operar a Força Aérea Brasileira, os caças F-39 Gripen, tá? Questão de defesa, segurança nacional, uma fabricação da empresa sueca de defesa, a Saab, em parceria com empresas brasileiras, a Embraer também, um contrato que o Brasil fez de compra desses caças, importação de tecnologia, a partir de determinado momento, fabricação de parte desses caças, ou de todos eles, fabricação e montagem no Brasil, tá? Então o Brasil começou a operar, uma compra feita no ano de 2013. Ganhou destaque a prisão do jogador brasileiro Daniel Alves, ex-capitão, ex-jogador da seleção brasileira na Espanha, em Barcelona, em função de uma denúncia de abuso sexual, de estupro, de uma espanhola, obviamente, né, em uma casa noturna e na Espanha, certo? Então, bastante repercussão este caso. De economia brasileira, vejam, pessoal, quantos temas eu estou destacando para vocês. Alguns temas estruturantes, guerra entre Rússia e Ucrânia, tensão China-Taiwan. Claro que eu não estou passando uma explicação contextual, porque conhecimentos gerais, em atualidades, tudo se conecta. Em função do tempo e também das características da banca, que fica perguntando aí sobre fatos. Então, falamos aí depois de vários fatos internacionais selecionados, vários fatos nacionais selecionados, chegamos aqui à economia brasileira. E eu vou destacar, dentre os muitos fatos econômicos, o resultado da balança comercial brasileira. Então, exportações e importações. Então, superávit comercial. Então, mais um ano aí de superávit comercial, né? O Brasil vem alcançando superávites recordes na sua balança comercial, nas exportações. Então, superávit recorde na balança comercial brasileira 2022, tá? 62,3 bilhões de dólares. O principal parceiro comercial do Brasil é a China. É o país para o qual o Brasil mais exporta e do qual o Brasil mais importa, tá? Que o Brasil tem um expressivo superávit comercial. O Brasil que é um grande exportador de commodities. E a China é uma grande importadora de commodities. Principais produtos exportados pelo Brasil em 2022. Soja em grão, minério de ferro e petróleo bruto. É soja em grão, petróleo bruto e minério de ferro, tá? Então o Brasil grande exportador de commodities. No final do ano de 2022, na área do esporte, né, nós tivemos a morte de Pelé. Pelé, o rei do futebol. Então, o que nós podemos destacar aqui, ó? Então, do Pelé. Claro que a banca não vai. Se ela vier com uma questão barbadinha perguntando o nome do jogador, bom, Pelé, né? Edson Arantes do Nascimento. Único jogador a vencer 3 Copas do Mundo. 1958 na Suécia, 1962 no Chile, 1970 no México. Jogou no Santos e nos últimos anos da sua carreira nos Estados Unidos, no Cosmos de Nova York, New York Cosmos. Ajudou a divulgar o futebol nos Estados Unidos. Com apenas 17 anos ele venceu a Copa do Mundo de 1958, né, que o Brasil foi campeão pela primeira vez na Suécia. O Pelé fez mais de 1.200 gols,
1.282 gols em 1.364 partidas. É um número extraordinário na contagem aí do Santos, o clube que ele jogou grande parte da sua carreira. Mas o Pelé disse que ele tinha feito um a mais, 1.283. O Pelé, pessoal, depois de ter sido jogador de futebol, ele foi empresário, é modelo fotográfico, modelo, manequim, desfilou, foi cantor, compositor e foi ministro também, ministro do esporte do governo de Fernando Henrique Cardoso. E no governo do FHC foi, pessoal, foi aprovada a Lei Pelé, né? Foi aprovada aí a Lei Pelé, ou Lei do Passe, que acabou, né? Ela acabou com o vínculo que prendia os atletas aos clubes de futebol, independente do tempo de contrato, tá? Então, Lei do Passe Livre ou Lei Pelé. Galera, Carnaval do Rio de Janeiro e de São Paulo, né? Os dois maiores desfiles de carnaval do Brasil. Então, atenção para as escolas de samba campeãs do grupo especial. No Rio de Janeiro, a grande campeã foi a Imperatriz Leopoldinense. Imperatriz Leopoldinense, com um enredo que falava sobre Lampião. Era uma fábula sobre Lampião, o rei do cangaço. E no Carnaval de São Paulo, a escola de samba Mocidade Alegre, com um enredo sobre a história do samurai negro Iazuki, um imigrante africano que se tornou um respeitado samurai no Japão. Bem, ainda na área de cultura, a morte da Nélida Pinhon, escritora, tá? Primeira mulher a ter ocupado o posto de presidente da Academia Brasileira de Letras nos anos de 1996 e 1997. A morte da Gal Costa, uma das precursoras do movimento cultural Tropicália ou tropicalismo. A morte aí de Erasmo Carlos, aí carioca, galera, que fez parte do movimento musical Jovem Guarda, um dos precursores do rock aí no Brasil. Então, Jovem Guarda, da década de 60 aí do século passado, né, com Erasmo, com Roberto Carlos, a Vanderleia e outros artistas. E também no início do ano de 2023, a morte da jornalista Glória Maria, jornalista negra, fez carreira na Rede Globo, enfim, uma das pioneiras que abriu espaço aí para, enfim, mulheres negras aí no jornalismo, certo, minhas amigas e meus amigos? Bem, então, conhecimentos gerais, atualidades. Então, a dica final, sigam acompanhando o que acontece no mundo e no Brasil, tá? Até o momento em que a prova for elaborada, qualquer assunto de conhecimentos gerais novos, para além dos que eu passei aqui, eles podem ser objetos de cobrança em prova, tá? Na prova aí da Câmara de Nilópolis. Então é isso, tá? Dúvidas podem perguntar lá no fórum de dúvidas do meu curso de conhecimentos gerais nacionais e internacionais. E o que eu desejo aqui para vocês é uma ótima continuidade de estudos, sucesso no concurso público da Câmara de Nilópolis. Beijo no coração, fiquem com Deus e um grande abraço.